Ressurreição. Pessoal, vocês já viram doutrinas que vão de encontro à ressurreição? Claro que já, né, pessoal? Hoje, o nosso bate-papo de hoje aqui, eu queria falar sobre a ressurreição. Por quê, pessoal? Eu converso com muitas pessoas por aí e as pessoas, devido às falsas doutrinas que vão falar, que vão ir de encontro à ressurreição, vem trazendo falsos entendimentos. Nós temos a doutrina do purgatório, nós temos a doutrina da reencarnação, nós temos doutrinas em cima do texto do rico e do Lázaro, da parábola que Jesus contou, nós temos doutrina que está em cima do texto do suposto ladrão na cruz, e temos doutrinas em cima de Elias, temos doutrina em cima de Enoque. Então, essas falsas doutrinas, elas vão de encontro e não ao encontro. Elas vão de encontro, elas chocam. E a gente sabe que na Bíblia não existe dois pensamentos. Só existe um único pensamento que vai fazer com que a gente entre no entendimento e gere frutos nesse entendimento. Essas doutrinas que são faladas por aí nas igrejas, elas fazem o quê? Elas vão chocar com o que a Bíblia nos ensina. Porque ressurreição, a palavra ressurreição, ela tem seu sentido próprio. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Vem comigo, pessoal. Então, pessoal, eu queria falar de duas coisas, que é sobre a palavra ressurreição e sobre a ordem cronológica das ressurreições. Porque nós temos duas ressurreições, né? A primeira e a segunda. Primeiramente, eu queria falar sobre a palavra. O que a palavra ressurreição choca com o entendimento que esses ensinos nos trazem à baila coisas que não tem nada a ver com a ressurreição. Choca com a ressurreição. Ressurreição, ela tem um prefixo. Ressurgir. Ou seja, surgir tem a palavra própria, que é surgir, e tem a palavra com prefixo acrescentado para ressurgir. E quando acontece a surgência, quando nós surgimos, ora, no momento em que o esperma do nosso pai encontra com o óvulo da nossa mãe e acontece a fecundação, nesse momento você surge. Nesse momento você passa a existir. Ok? Então, quando você morre, você deixa de existir. Por quê? A sua alma separa do seu corpo e você perde a sua consciência. Ou seja, quando Salomão fala, nada sabem aqueles que estão no túmulo. Nada sabem. Nada sabem. Por que não sabem nada? Porque estão dormindo. Porque estão sem consciência. Porque estão desligados. Ok? Estão zerados. Não tem consciência dentro deles. É a mesma coisa quando a gente surge. A primeira vez quando nós surgimos, antes nós não tínhamos existência. Nós passamos a existir a partir do momento que o esperma se encontrou com o óvulo e aconteceu a fecundação. Ali nós passamos a existir. Beleza? E na ressurreição é a mesma coisa. Nós morremos, deixamos de existir, e na ressurreição Deus vai fazer o quê? Pegar a sua consciência e unir
e unir ao corpo. E a partir desse momento, você terá a sua consciência recobrada novamente. Ok, pessoal? Então, é algo simples, mas a gente precisa entender o conceito. Por quê? Se você não tem a sua mente fundamentada na verdade, como diz João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Se você não tem sua mente firmada na verdade, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Ou seja, você vai pegar a doutrina da Bíblia e vai, ora, introduzir entendimentos do purgatório, ora você vai introduzir entendimentos da reencarnação, e ora você vai produzir entendimentos do que as pessoas dizem acerca do ladrão na cruz, as pessoas dizem acerca do que aconteceu com Elias, do que as pessoas dizem acerca do que aconteceu com Enoque, e do que as pessoas dizem sobre o texto da parábola que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. Então, se a gente não tem a mente firmada na verdade, entender que ressurreição é o momento em que nós não existimos mais e passamos a existir, você vai ser levado facilmente por qualquer conversa que falam para você. Compreende, pessoal? Então, o objetivo de eu falar primeiramente sobre o sentido do que a palavra quer nos dizer é esse. Para você entender, compreender que ressurreição diz respeito a trazer a consciência novamente. Trazer novamente o seu intelecto. Você será possibilitado novamente a pensar. Ok? Antes, quando você não estava vivo, você não tem consciência. E essas doutrinas por aí ensinam o contrário. Que quando a gente morre, ou a gente vai entrar vai nascer em um outro corpo, ou nós estaremos num lugar para nos purificar, ou que nós passamos dessa vida aqui e vamos entrar em outra vida em um lugar para estarmos com Deus em um outro lugar. Isso é antibíblico, isso a Bíblia nos ensina. Ok, pessoal? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que morreu, dormiu, e quando a gente dorme, a gente não tem consciência do que está ao nosso redor. Ou seja, nós estamos desligados. Mas alguém pode dizer, Vinícius, mas quando a gente está dormindo, a gente não está desligado. Claro que não, porque a gente está vivo. A Bíblia vai dizer, dormir, porque quem dorme não tem consciência do que está acontecendo ao redor. Ok? É diferente de quando você está acordado. Você está acordado, você está vendo tudo ao seu redor. Você está dormindo, você não percebe nada. Então, por isso a Bíblia diz dormir. E trazer um dado para vocês aqui. Cemitério, a palavra cemitério quer dizer dormitório. Dormitório. Os antigos entendiam que quando as pessoas morriam, elas dormiam. Estão dormindo. Portanto que quando Jesus chega em Betânia e vai na casa de Lázaro, e encontra com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Jesus está falando que ia para ressuscitar Lázaro. E elas falavam assim, eu sei, Senhor, que ele dorme e ressuscitará no último dia. Esse era o entendimento delas. Só que Jesus estava falando de outra coisa. Jesus estava falando que ia ressuscitar ele naquele momento. E elas entendiam que Jesus estava falando do dia da ressurreição, quando ele viria na ressurreição e libertasse os homens para a vida eterna, tirassem os homens da garra da morte para a vida eterna. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento é trazer a ordem cronológica das ressurreições. Como que acontecem? Nós temos duas ressurreições. Duas ressurreições, né? A primeira, onde ressuscitará o povo santo que governará com Cristo. Antes de eu falar sobre isso, nós temos que entender que lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 25 a 27, Noé, ele vai dar três profecias para a gente. É uma profecia,
mas que ele vai falar de 3 indivíduos, né? Ele vai falar sobre seus 3 filhos. Toda a humanidade descende de Sem, Cão e Jafé. Aconteceu o dilúvio, Noé entrou com seus filhos na arca, e com as mulheres e com a sua esposa, e eles geraram filhos. E Noé só gerou esses 3 filhos, ok? Sem, Cão e Jafé. E toda a humanidade descende de Sem, Cão e Jafé. E ali nesse capítulo 9 acontece algo. Noé, ele planta uma vinha. E depois que a vinha dá fruto, com o produto da vinha, ele produz vinho, bebida alcoólica. Ele se embebeda e fica nu. E seu filho mais moço, Cão, vai zombar dele. Seu filho mais velho, Sem, vê aquele acontecido e trata o seu pai com honra, pegando a capa, e o seu irmão do meio, Jafé, o que ele faz? Ele entra junto com seu irmão Sem e cobre a vergonha de seu pai. E no dia seguinte, quando ele já estava despertado do vinho, eles fizeram o pai saber o que aconteceu. E aí, nesse momento, ele lança a profecia. Qual a profecia? Ele amaldiçoa o Cão. Ele amaldiçoa o Canaã, né? Mas é a mesma coisa. Ele abençoa Sem e diz que Jafé seria abençoado se estivesse dentro da tenda de Sem. Olha que interessante. Isso não é uma profecia diretamente à pessoa deles. Ou seja, o que Deus está fazendo, o que Noé está fazendo ali, é só separando o modus operandi. Separando o modus operandi, ou seja, trevas para quem age como Cão, vida eterna para quem age como Sem, e quem estiver debaixo da autoridade de Sem terá os tabernáculos estendidos sobre ele. Isso é uma profecia tremenda, tá, pessoal? O que ele está dizendo ali? Que a marca da besta está em Cam, a bênção das nações está em Sem, e as nações que serão abençoadas debaixo do governo de Sem está em Jafé. Você tem três profecias ali. E o que vai acontecer? Você tem... nós temos no mundo 3 classes de pessoas. As que são descendência de Cão, as que são descendência de Sem e as que são descendência de Jafé. Hoje, todas essas 3 descendências são mortais, até que aconteça a primeira ressurreição. Quando acontecer a primeira ressurreição, a descendência de Cã vai ser lançada no lago de fogo, ou seja, ele faz parte da besta, vai ser lançado no lago de fogo. A descendência de Sem vai ressuscitar e vai ganhar vida eterna. E a descendência de Jafé vai entrar para o reino, ou seja, termina o tempo do fim no 6º milênio, no final do 6º milênio, inicia o 7º milênio com o governo da descendência de Sem, reinando sobre as nações que restarem, que estão representadas em Jafé, e Sem irá governar sobre Jafé. Essa é a profecia que tem ali. Essa é a primeira ressurreição. E na segunda ressurreição? A segunda ressurreição, aí eu já te falei que na primeira ressurreição, antes da primeira ressurreição, você tem 3 classes de gente, de povos mortais. Sem, Cão e Jafé. Depois da primeira ressurreição, você tem 2 povos, o imortal e o mortal. O mortal sendo governado pelo imortal. Beleza? E no final do reino do povo de Sem, no final do reinado do povo de Sem, vai acontecer a segunda ressurreição. E nesse momento, o que vai acontecer? Aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição serão ressuscitados na segunda. E o que vai acontecer? Apocalipse 20 vai dizer pra gente. Ele vai dar de maneira pormenorizada o que vai acontecer. A descendência de Sem, que já tem a vida eterna
e governou com Cristo durante 1000 anos, vai se assentar em tronos e vão abrir livros e eles vão agora julgar aqueles que não ressuscitaram na primeira e aqueles que viveram aqui serão julgados por ele. E serão abertos livros, e também o livro da vida. E quem não for achado escrito no livro da vida, vai para o lago de fogo, o qual já se encontra a besta e o falso profeta. Ou seja, a besta são as pessoas do povo de Cão, que vão ressuscitar aqui na segunda ressurreição, e não vão achar que não vão achar o nome escrito no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo. Mas também haverão pessoas que foram abençoados com o sacerdócio de Sem, e vão encontrar o seu nome no livro da vida. Ok? Porque eles praticaram as obras da fé ao longo desses 1000 anos. Beleza? Então, é isso que eu queria informar para vocês aqui hoje, pessoal. Ressurreição. Entendermos que ressurreição é você passa do nada para o 1. Ou seja, do zero, você tem 0 mais 0, 0. Você vai passar para o 1, ok? E vai multiplicar. Isso é ressurreição. Ou surreição, né? Ou surgência. A gente tá sem consciência, não existe e passa a existir. E na ressurreição a gente também não existe mais e passa a existir novamente. Ok, pessoal? Fiquem na paz. Um abraço.